Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Luz Câmera e Canadá. Eu me chamo John. E eu sou a Tati. Nós vamos falar hoje sobre Express Entry. Express Entry é um processo que vai se dividir em 3 outros processos de imigração que vão te possibilitar vir para o Canadá. Mas se você ainda não está familiarizado com o termo, nós fizemos um vídeo, vou deixar aqui na tela, e vocês vão lá depois de assistir esse vídeo para entender melhor todos os outros processos que tem. Mas aqui dentro do Express Entry nós vamos explicar basicamente 3 possibilidades que você tem de imigrar com esse processo. Bem resumidamente, o Express Entry é um sistema online de pontuação onde o governo canadense vai gerar as demandas de imigração. Ele é um processo federal, ou seja, ele é válido para todas as províncias, exceto para o Quebec. E como o John acabou de falar, existem 3 possibilidades de ingressar através desse programa, que nós vamos falar agora detalhadamente para vocês. O primeiro é a experiência de trabalho no Canadá. O que te qualifica para isso? O primeiro é o idioma, que você deve comprovar através de uma prova de proficiência da língua, uma das provas exigidas pelo governo. O segundo ponto é você ter 1.560 horas nos últimos 3 anos. E essa experiência ela tem que ser aqui no Canadá. Não vale freelance em uma empresa do Brasil para o Canadá, não vale voluntariados. Então são trabalhos remunerados que você pode comprovar Em solo canadense, em né? solo canadense. E a conta ali, eu acho que nós vamos explicar um pouco melhor mais para frente, mas para vocês já entenderem ali, a conta de horas válidas não são as 40 horas totais, tem um limite máximo. Você trabalha ali 40 horas, mas só é contabilizado, imagina que 30 horas Isso, só são contabilizados 30 horas, ou para esse seja, processo, né? exatamente. Ou seja, se você trabalha 40 horas, naquela semana lá você só vai contar 30. Que se você trabalha o ano inteiro, vai ser um ano. Se você pegar 30 horas, multiplicar por 52, que é o número de semanas que tem no ano, vai dar as 1.560 horas. Mas não confundam. Não quer dizer que você não vai receber um salário por 40 horas. Você vai receber suas 40 horas. O que nós estamos falando aqui é que no processo federal eles vão acumular apenas o máximo de 30 horas por semana. Beleza? Exato. Bom, pessoal, já estamos aqui em frente à tela do computador e nós vamos mostrar para vocês como é que vocês vão encontrar a profissão, se ela está enquadrada ou não dentro da classificação solicitada pelo Canadá. Esse quadro aqui tá bem resumido sobre qual tipo de profissão, qual a formação normalmente exigida para cada tipo. Por exemplo, aqui a classificação 0 é um posto de gestão. Então, você vai ter aqui como exemplo responsáveis de publicidade, marketing, relações públicas, diretor financeiro, etc. Classificação 1, profissões que normalmente necessitam de um diploma universitário. Aqui ele dá como exemplo conselheiro financeiro, engenheiro de logiciel, Engenheiro de software. engenheiro de software. Classificação 2, profissões que normalmente necessitam de um diploma no caso que é um tecnólogo. Ele dá uns exemplos de profissões de técnico de rede e técnico de laboratórios medicais, né? Sim, a classificação 3, também normalmente são classificações que a pessoa estudou algum tipo de tecnólogo ou então um técnico. Um curso de 2 anos que é o técnico mesmo, equivalente ao Sim. Brasil. Que é, no Brasil, acho que alguns cursos técnicos são 1 ano e meio no máximo, acho. Sim. E aqui ele dá um exemplo de pasteleiro, de Assistente dentário, né? assistente dentário, padeiro e etc. Então, como é que você vai saber se a sua profissão está dentro dessa classificação? Você vai vir aqui embaixo, que é a lista completa da classificação de profissão. Você vai dar um clique nela. Você só vai ter que fazer atenção porque o nosso aqui já apareceu 2021, mas pode ser que quando você clique vai aparecer essa versão aqui, 2016.
Então, você vai clicar aqui na 2021, lembrando que essa classificação ela é super atual, ela tá válida, ela foi validada agora a partir do dia 16 de novembro de 2022. Então, por isso que pode ser que apareça ainda 2016, tá bom? Então, você vai clicar aqui e vai escrever o nome da sua profissão. No caso, vamos botar aqui, por exemplo, vendedor, que quer dizer vendedor, né? E aqui ele vai dar várias opções de vendedor, ou que esteja linkado a esta palavra. E algo interessante que você tem que ver, vocês têm que prestar atenção aqui, ó, nessa coluna aqui, se a classificação tá 1, 4, se tá dentro da exigência. Esse aqui, por exemplo, que é vendedor de loja, vendedor de peças. Vocês podem ver aqui a classificação dele tá 4, então ele não entra dentro da classificação solicitada pelo governo. Ao contrário do vendedor de seguro, que está aqui, classificação 3, ou vendedor de imóveis, também classificação 3, tá? Então, vocês vão botar ali aqui em cima a descrição da profissão de vocês e tentem achar o mais próximo possível do real do que vocês trabalham hoje. Só clica nesse link do lado ali, desce de novo, desce um pouco mais, vai lá no seguro ali, ó, naquele curtir da assurância. Aqui, ó, esse link que a Tati clicou, vocês podem ver que ele dá mais opções, né? E aí, se você estiver mais à vontade com o inglês, você muda a opção lá de idioma para inglês, e aí você vai ver, por exemplo, ele está dizendo, ó, seguro de carro, né, seguro de vida, seguro de incêndio, ó, tudo isso aí tá, porque ali ele só botou agente de seguro, né? Mas ele não especificou exatamente. Então aqui nessa opção vocês conseguem ver um pouco mais detalhado qual é exatamente os agentes, qual é os vendedores de seguro de automóveis ali. Então assim, você clicando do lado ali você vai conseguir ver praticamente todas as possibilidades que tem dentro do vendedor de seguro ou do vendedor imobiliário. Beleza? E da sua profissão, mais especificamente falando. A segunda maneira de ingressar é através do programa Trabalhador Qualificado. E para você que está no Brasil, esse é o programa ideal. Porque a gente falou da primeira, que é a experiência canadense, e eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo o vídeo aqui não tem essa experiência canadense, só tem a experiência do Brasil. Então, esse é o programa ideal. Porque vai ser praticamente a mesma coisa do primeiro programa, exceto que as 1.560 horas podem ser feitas fora do Canadá. Então, se você está aí no Brasil, nesses últimos 3 anos, tem um cargo em alguma dessas experiências exigidas aí pelo Canadá, que nós acabamos de mostrar para vocês, esse é o programa ideal para vocês, se você tiver o idioma também, é claro, né? Que é uma das exigências também desse programa. Então, o que vai te qualificar para esse programa? As 1.560 horas, a classificação 0, 1, 2 ou 3. O terceiro ponto é a escolaridade. Então, se a tua escolaridade foi feita no Brasil, como você vai ter que fazer? Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, vai ser o segundo link, né? Isso. Que vai ser a maneira como você vai fazer a sua equiparação de estudos. Ou seja, se no Brasil você fez um bacharel, você vai mandar suas documentações aqui para o Canadá, de acordo com as exigências aqui que vocês vão ver aí no link. E eles vão dizer se realmente aqui no Canadá vai ser um bacharel, você vai ser um DEC, um AEC. Que é um equivalente a um curso técnico. Exatamente. Então, a partir daí, depois que você tiver todos esses requisitos, o seu diploma já validado aqui no Canadá. Então, juntando todos os requisitos, idioma, experiência de trabalho e a validação dos estudos, você vai estar apto para esse programa. E aí o governo vai avaliar o seu perfil, analisar se você tem uma oferta de trabalho, se você tem condições financeiras para manter sua família por determinado tempo. E nós vamos deixar, que é o terceiro link aqui do vídeo, como você vai fazer essa análise de quanto você precisa trazer
para manter sua família aqui por determinado tempo. Isso para uma pessoa, 2 pessoas, uma família de 3, uma família de 4 e assim sucessivamente. E o que o governo considera ou não como comprovação de renda? A terceira maneira, dentro desse processo completo, é o trabalhador especializado. Existem algumas exigências mínimas e essas exigências são um pouco mais complexas para se entender apenas falando. Nós vamos ali para a tela do computador e mostrar um pouco para vocês como é que funciona o trabalhador especializado. Então, as exigências mínimas para o trabalhador especializado. Primeiro, como sempre, o idioma. Você precisa comprovar, como nós já falamos, através de alguma prova de proficiência do idioma. O segundo é a quantidade de horas trabalhadas. Ao contrário dos outros programas, esse você precisa ter 2 anos comprovados, ou seja, 3.120 horas nos últimos 5 anos, ok? E o terceiro vai ser a profissão. Quais são as profissões que estão dentro desse parâmetro? Nós vamos mostrar aqui na tela, é o grupo 72, 73, 82, 83, 92, 93, os subgrupos 63, 20 e 62, 200. Como é que vocês vão saber? Aqui eles têm, lógico, uma descrição mais ou menos do que é cada grupo. Quais profissões estão inseridas neles, né? Exatamente. E como vocês podem ver detalhadamente. Então, lembra daquele link que nós mostramos lá no início sobre as profissões? Pois é, nós vamos lá nesse link. Não esqueçam de colocar aqui a versão 2021. E só um relance, é a segunda aba. Nós mostramos para vocês na primeira aba, certo? É verdade. Ali? Isso, nós estávamos nessa aba aqui. E agora vocês clicam ali na segunda aba. E aí você vai inserir, você vai voltar, por exemplo, lá no primeiro código. Você vai olhar, volta lá no primeiro link, no outro link que nós estávamos mostrando lá. Aí você vai olhar o grupo, ok. Profissões generais, o 73. Aí você vai olhar o que tem dentro das profissões generais. Você vai clicar no segundo link. Clica aí. Procurar pelo código. Não está lá não. Ai, desculpa, aqui. Procurar por código. Aí você vai digitar 73, que é o grupo, né? E aí ele já mostra ali, ó, algumas opções. E aí você vai ver qual dessas profissões, se não tem nada relacionado ao que você faz, você vai olhar outro grupo. Mas aqui nós vamos pegar já a primeira opção lá, vou colocar lá a primeira opção, a 73100, clica ali, aí coloca em pesquisar. Isso, aí ele já vai te dar alguns exemplos do que tem dentro dessa profissão ali. Olha, ó, exemplos no primeiro quadrado lá. Tem exemplos, né, de aplicações que você vai trabalhar. Por exemplo, finição, acabamento, né, de cimento, fazer acabamento em peças de cimento, em peças pré-fabricadas. E tem, no último ali tem maçonaria, né, que é para trabalhar com madeira. Então, assim, o grupo 73100 tem essas profissões aí dentro. E aí, ele, aqui no segundo parágrafo, ele já te mostra o que é que essas profissões, que você precisa ter para poder trabalhar nessas profissões aqui no Canadá. Você vai ler a descrição de acordo com a sua profissão e vai ver o que você tem e o que você não tem. E aí você vai montar o seu perfil baseado nessas informações. E, por último, as condições de trabalho, que tipo de diploma que você vai ter e aonde o seu diploma ou essa profissão é obrigatório ter um diploma local ou não. E aí ele te dá todas as informações. Por exemplo, aqui no terceiro ponto, né, ele diz que para essa profissão para trabalhar com cimento no Quebec, você é obrigado a ter uma certificação local. E que, por exemplo, para Terra Nova, Nova Escócia, para a Ilha do Príncipe Eduardo e New Brunswick e Manitoba também, você não é obrigado a ter essa certificação para trabalhar dentro dessa profissão. Então, assim, é preciso olhar tudo isso para você saber exatamente que em algumas, né, províncias, né, você não precisa ter a certificação local. Você tendo experiência no Brasil, tendo todos os outros requisitos, você consegue vir para trabalhar nessa função. A terceira exigência para esse programa é que você tenha uma oferta de trabalho
de alguma empresa canadense de pelo menos 1 ano para trabalhar aqui no Canadá. Ou que você tenha uma formação, uma certificação profissional e expedido por alguma autoridade canadense para alguma dessas profissões. Bom, pessoal, então essas são as 3 maneiras que vocês podem vir para o Canadá através do Express Entry, ok? Então, assim, se mesmo com todas essas explicações vocês ainda estão com dúvidas se são admissíveis ou não para o programa, nós vamos deixar também na descrição do vídeo um link, nós vamos mostrar aqui para vocês, que é para saber se você é admissível ou não ao programa. E uma vez que vocês tenham visto se vocês estão admissíveis ou não, e aí vocês vão começar a fazer todo esse processo, escolher dessas 3 etapas que nós falamos, preparar o perfil de vocês para se encaixar em uma delas, e aí começar o processo e o plano Canadá. E ainda assim, se você não conseguir continuar aqui fazendo todo esse processo, porque é um processo bem longo, é por isso que nós não vamos continuar aqui nesse vídeo, nós vamos fazer um próximo vídeo explicando especificamente essa parte aqui, todas as perguntas, como é que faz aqui passo a passo até chegar no momento final. Se você aí não conseguir, espere um pouquinho que esse vídeo vai estar por vir aí para ajudar vocês. Se você gostou, deixa teu like, coloca aqui nos comentários, eu quero o próximo vídeo e até a próxima. Tchau. Tchau.